Fluminense passou o trator e está na final do Campeonato Carioca. Vem comigo que a gente vai falar tudo sobre a grande atuação tricolor diante do Volta Redonda. Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco na cabeça. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência, muito obrigado pela sua amizade. Este é o canal Ligados no Flu e eu sou o Rodrigo Dias, para quem não me conhece, eu sou jornalista esportivo com quase 30 anos de profissão, trabalhei em várias emissoras de televisão pelo Brasil. Simbora então para falar de Fluminense, obrigado então por você estar mais uma vez aqui com a gente. Se puder, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição, ajude o nosso canal a chegar a 14 mil inscritos. Vamos lá então, Fluminense 7, Volta Redonda 0. Fluminense atropelou, passou o trator por cima do Volta Redonda, não tomou conhecimento do adversário e está em mais uma decisão do Campeonato Carioca. É o quarto ano seguido que o Fluminense chega à final do estadual, tem a oportunidade de ganhar o bicampeonato carioca contra Vasco ou contra Flamengo. O Fluminense começou o jogo de forma avassaladora, com 3 minutos já estava 1-0, com um jogadaço do Keno pela esquerda. Foi a melhor partida do Keno na temporada, sem sombra de dúvidas, melhor jogo dele com a camisa do Fluminense. O Germancano fez o segundo, pegando o rebote do goleiro. O Fluminense marcou o terceiro com o Alexander, o quarto gol com o Martinelli, o quinto com o Cano também fez o sexto e o sétimo gols fechando a goleada do Fluminense. Vamos analisar então a atuação tricolor, porque quem foi ao Maracanã comprou ingresso para ver um jogo de futebol, mas viu um espetáculo de Soleil, do Círculo de Soleil, porque foi um espetáculo. Poucas vezes na minha vida eu vi uma equipe jogar de forma tão perfeita como o Fluminense jogou. O Fluminense não cometeu erros. O Volta Redonda teve a rigor um chute perigoso a gol, o jogo inteiro, que o Fábio no primeiro tempo espalmou para escanteio, um chute do Luciano Naninho lá do meio da rua. Nem foi uma jogada trabalhada, construída, foi um chute que ele arriscou do meio da rua no desespero e levou o perigo ao gol do Fábio. Fora isso, o Fluminense não tomou sustos. O Pedro Rangel, inclusive, que entrou no lugar do Fábio, que saiu com um corte na boca, Pedro Rangel não participou do jogo. Então, assim, uma atuação perfeita de todo o time do Fluminense, uma atuação espetacular que credencia o Fluminense não só ao título do Campeonato Carioca, ao bicampeonato carioca, como coloca o Fluminense, sim, entre os favoritos para conquistar as outras competições que nós temos pela frente. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Muitos vão dizer, mas foi o Volta Redonda. Não, gente. O Volta Redonda tem um bom time, um time muito bem treinado pelo Rogério, um time que deu trabalho para todo mundo nesse Campeonato Carioca, ganhou do Vasco, ganhou 2 vezes do Fluminense, eliminou o Atlético Goianiense lá em Goiânia na Copa do Brasil. O Atlético Goianiense, a gente sabe, é um time muito competitivo, muito aguerrido, principalmente quando joga diante da sua torcida. E o Volta Redonda vinha fazendo um grande Campeonato Carioca, tinha o melhor ataque da competição, tinha o artilheiro da competição, mas aí encontrou o Fluminense em um dia iluminado. O Maracanã estava lindo, 46 mil torcedores no Maracanã, e o Fluminense com uma atuação de galo, uma atuação perfeita para coroar a insistência do Diniz. E aqui eu venho publicamente pedir desculpas ao técnico do Fluminense, Fernando Diniz, porque a gente, como torcedor, a gente analisa o jogo com paixão. A gente analisa o jogo de uma forma diferente. Eu sempre falo que, olha, eu não sou o treinador. E é por isso que ele é o treinador e eu não sou o treinador. Porque a insistência do Diniz foi coroada. Ele vinha insistindo com o Keno, enquanto grande parte da torcida, e aí eu me incluo nessa parte, pedia para que ele tirasse o Keno e colocasse o Lima. Ele insistiu com o Keno e o Keno teve uma atuação espetacular, que faz com que a gente tenha esperança realmente de que o Keno seja o jogador que a torcida imaginava que ele seria. Até agora ele não tinha sido, mas nesse jogo o Keno fez uma atuação realmente muito boa, com assistências, participando muito do jogo, indo para cima, com confiança. Quero ressaltar também a atuação do Alexander. O Alexander não fez um bom jogo na primeira partida. E aí, teve até um torcedor, eu não vou me lembrar o nome agora, que me questionou nos comentários, dizendo que eu estava enganado.
O Alexander, gente, falando que o Alexander não teve influência direta nos gols que o Fluminense sofreu. Quando um jogador, a gente fala que um jogador não foi bem, não necessariamente tem que ser ele tem que ter falhado em um lance que originou o gol do adversário. O Alexander ontem, né, nessa vitória por 7-0, ele também não vinha jogando bem até a parada técnica. Por que ele não vinha jogando bem? Porque a gente sabe do potencial dele, sabe que ele tem muita qualidade. Ele se fixou ali na lateral esquerda e não avançava. Não só não apoiava o Keno, como também não fazia as infiltrações pelo meio, que era o pedido, foi o principal pedido do Fernando Diniz para os laterais. O Samuel Xavier ontem ele não jogou de lateral direito, o Samuel Xavier estava no campo inteiro. E era isso que o Diniz queria, que o Alexander não só se projetasse ao ataque, como também fizesse essas infiltrações pelo meio. E aí depois da parada técnica, quando o Diniz deu uma bronca no jogador, ele voltou com outro espírito e acaba marcando um gol, foi presenteado com um gol e teve uma atuação brilhante a partir dessa parada técnica no primeiro tempo. Uma atuação realmente muito boa, talvez a melhor partida do Alexander com a camisa do Fluminense jogando nos profissionais, né? Porque ele veio das categorias de base. E vendo a atuação do Alexander e do Samuel Xavier com essas infiltrações pelo meio, eu fiquei imaginando o Marcelo nessa posição, toda hora botando o pé dentro da área para finalizar. Vai ser um esculacho. Vai ser um esculacho quando o Marcelo estrear nesse time do Fluminense. Então, o Alexander, então, parabéns pela atuação, parabéns para o Fernando Diniz por ter mantido o Keno, por ter mantido e corrigido o posicionamento do Alexander no decorrer da partida. E parabéns para todo o time. Germancano fantástico, como sempre. O Cano, gente, nos últimos 7 jogos marcou 14 gols. Se o Cano jogasse no nosso rival ou em qualquer time de São Paulo, como Corinthians e Palmeiras, ele estaria hoje sendo reverenciado como o maior artilheiro da história. Sei lá o que eles iam falar do Cano. O negócio é que ele joga no Fluminense, então não dão muita bola. O que jogou o André ontem foi brincadeira. O André é um jogador regular. Toda partida ele vai muito bem. O que aconteceu semana passada no Raulino de Oliveira, quando ele teve uma atuação desastrosa, como eu disse na oportunidade, foi um ponto fora da curva para baixo. Aquela ali não é a atuação habitual do André. O André é aquele de ontem, pelo que ele jogou ontem. Mas não só o André, o time inteiro, gente. O time inteiro. Nino fez um partidaço, o Martinelli, o Ganso, o John Arias nem se fala. John Arias é craque, é outro. Que se jogasse no nosso rival, ou se jogasse em um clube de São Paulo, estaria também sendo, idolatrado pela imprensa. Porque a gente vê jogadores que não vêm jogando bem há muito tempo e toda vez que vão fazer uma seleção, o nome do cara tá lá. É só o nome, porque o cara mesmo não tá jogando nada. Esquecem o John Arias. O John Arias é um dos jogadores mais subestimados do futebol brasileiro. A imprensa não dá ao John Arias o valor que ele tem. É um jogador espetacular, taticamente, tecnicamente, jogador decisivo. Então, assim, o time inteiro jogou muito bem, o Fluminense fez um partidaço e vai para a final cheio de moral. Vão ser agora 15 dias até o primeiro jogo da final. Primeira partida vai ser exatamente no dia do meu aniversário, dia 2 de abril. Ano passado foi o segundo jogo que foi no dia do meu aniversário, fui presenteado, né, com o título. E agora o primeiro jogo da final, então no dia 2 de abril, só daqui a 15 dias, vai ter tempo para o Fábio se recuperar do corte que ele sofreu na boca, vai dar tempo para o Marcelo se preparar para esse jogo. Inclusive na coletiva o Fernando Diniz diz que existe sim a possibilidade do Marcelo jogar as finais, então a gente vai esperar aí os próximos dias. E eu queria colocar agora um trechinho da entrevista que o Diniz deu após o jogo para falar exatamente sobre essa insistência dele de usar o Keno, usar 2 pontas abertos, que a torcida tanto criticou, alguma parte da imprensa também criticou, ele insistiu e acabou dando certo. As imagens são da Flu TV, vamos acompanhar. Então foi de 7-0, mas o jogo de Volta Redonda para vocês pode ter sido muito ruim, para mim não foi. O jogo de hoje foi muito bom, muito para eu achar que em Volta Redonda o jogo não foi muito ruim. O primeiro jogo, o segundo tempo, sim. O primeiro tempo de Volta Redonda, naquela ocasião, também tinha sido um bom primeiro tempo. O jogo do turno, que a gente perdeu de 1-0. O segundo tempo foi muito mal. A gente jogou muito mal. Porque esse time é um time
que deu muito trabalho pro Flamengo, foi um time que ganhou do Vasco, foi um time que deu muito trabalho do Botafogo, foi um time que era o maior ataque do campeonato, um time que faz as melhores transições. Eu não sei se isso vai mudar ou se muda um pouco com o meu discurso, mas quando eu tenho chance de falar, eu falo. A gente fica muito preso para falar do resultado e pouco do que acontece no jogo. Eu não achei que o jogo de Volta Redonda, então tinha gente aí que chegaram a mim assim discutindo, que os pontos estavam abertos. A gente acabou de jogar contra o Bangu, tinha feito a melhor partida do ano, sem sombra de dúvida, com pontas abertas. Aí, eventualmente, assim, o resultado não vem, as pessoas têm uma vontade muito grande de saber a solução. Quase sempre, quando todo mundo está falando a mesma coisa, dá errado. Porque quando é uma coisa muito clara para todo mundo, só o idiota do treinador que não enxerga. E não é isso que acontece. Então é isso, o Fluminense agora espera o vencedor desse jogo entre Flamengo e Vasco para saber quem vai ser o seu adversário na decisão do Campeonato Carioca. Eu vi alguém perguntando no Twitter, quem você prefere, Vasco ou Flamengo? Para mim, é indiferente. De qualquer forma, é clássico, é final, é jogo difícil, não tem jogo fácil, mas o Fluminense entra muito favorito nesta decisão, independente do adversário. Vai ganhar? Vai ser campeão? Isso aí só os jogos vão dizer, né? Mas favorito, o Fluminense é favorito para ser bicampeão carioca. Meus amigos, um grande abraço a todos, até a próxima. Saudações tricolores, tamo junto.